Continuando a nossa aula, eu tenho mais uma observação importante para fazer a respeito desta questão de estudar os gêneros dos substantivos. Então, vou aumentar um pouquinho a, a tela para vocês poderem acompanhar. Eu coloquei um pequeno textozinho só para servir de ilustração para vocês, tá? E vou ver se vocês conseguem acompanhar comigo a leitura. Vai ficar um pouco pequeno, mas vocês podem melhorar a qualidade do vídeo quando vocês verem esta aula. Então, o segundo ponto que e o mais importante que eu pretendo passar para vocês a respeito do conhecimento do gênero é uma melhor compreensão dos mecanismos que fazem um texto progredir em ideias. Como é que é isso? O que você está falando? Eu vou explicar melhor. Lendo esse texto que eu coloquei para vocês, eu vou ter que fazer alguns movimentos para vocês acompanharem. Então, tenham um pouquinho de paciência. Eu vou ler primeiro e depois eu faço o movimento para ficar melhor e depois vocês acompanham. Ana e Maria estavam conversando no terraço de casa. A conversa estava muito boa. A conversa estava muito boa. As irmãs lembravam-se da festa na casa de Gustavo. Ora, Pedro e o próprio anfitrião da festa eram excelentes partidos por quem as demais meninas suspiravam, e isso já era motivo suficiente para uma tarde inteira de conversa. De repente, durante a conversa, as meninas ouviram um forte estrondo. As duas moças rapidamente se abaixaram, pensando ser uma explosão. Imediatamente olharam pela janela e viram 2 carros batidos. Bem, eu movimentei o texto só para vocês depois acompanharem. Eu fiz essa pequena leitura com vocês, e vocês devem ter observado que as duas personagens principais aí, Ana e Maria, e elas estavam no meio de uma conversa. Como é que nós fazemos para poder evitar as repetições? Bem, nós sabemos que nós podemos escrever um texto, se for um texto narrativo, imaginar como seriam essas pessoas. Se você for escrever um texto, por exemplo, uma notícia, e vocês conhecem realmente as pessoas, sabem a faixa etária delas, fica mais fácil de especificar. Aqui, como eu criei esse texto só para servir de ilustração, Ana e Maria, eu não quero repetir esses 2 substantivos próprios na próxima frase. O que eu faço? Bem, eu substituí, vocês podem observar, por irmãs. Eu também troquei por moças, as 2 moças. E se vocês repararem também, eu troquei por as meninas. Então, eu fiz, e as irmãs também, eu já falei. Eu fiz essas substituições, vocês podem observar, para que não ficasse repetindo sempre Ana e Maria, Ana e Maria, Ana e Maria. Isso mostra vamos dizer assim, um despreparo da pessoa quando vai escrever um texto. Um texto ele precisa ser escrito com desenvoltura.
Mas também temos uma outra realidade, que é a interpretação. Então, ficaria muito confuso para vocês, com certeza, e não passaria exatamente o significado do texto se eu colocasse o seguinte: os moços, os irmãos, porque quem está protagonizando a conversa, o fato que ocorreu durante essa conversa, são Ana e Maria. Não faz sentido ter ali palavras de cunho masculino, do gênero masculino, porque eu estou me referindo claramente no texto tanto a Ana como a Maria. Porque, se vocês repararem nesse pequeno trecho, nesse pequeno texto, temos também substantivos próprios masculinos. Temos Gustavo, temos Pedro. E como é que nós vamos fazer para poder fazer a especificação? Vocês perceberam que o texto se refere claramente a Ana e a Maria, e elas protagonizam os fatos desse texto. Não posso colocar, pelo menos nesse trecho, palavras de cunho de gênero masculino. Eu tenho que colocar palavras de gênero feminino, como as irmãs, as moças, no caso só irmãs, seria substantivo feminino, no plural, porque são duas moças, Ana e Maria. As meninas, eu poderia ter colocado também as jovens, mas aí não mostraria muito bem essa questão do gênero. O gênero aí só é especificado pelo artigo a, as jovens. Então eu coloquei palavras aí que vocês podem perceber que o gênero é importante para poder acompanhar o desenvolvimento de um texto, não somente relacionado aos substantivos, também aos adjetivos, porque se eu colocasse ali Ana e Maria estavam conversando, mas observaram atrasadas os acontecimentos, no caso a batida dos dois carros. Como é que, se eu não estou atento à questão do gênero, eu não vou saber a quem o adjetivo que está no feminino, atrasadas, a quem esse adjetivo vai se referir. Então, o gênero é importante sim, e vocês precisam tomar cuidado, tanto para poder escrever um texto, como também para poder interpretá-lo. Vamos ao próximo slide. Um outro assunto não menos importante seria a questão do número dos substantivos. O número também é uma outra divisão para a gente categorizar os substantivos de uma língua. Existem aqueles substantivos que se referem apenas a um ser, um elemento, um objeto, que no caso é o singular, e existe o outro grupo que se refere a mais de um ser, a mais de um objeto, a mais de um elemento da natureza, que é o plural. Então, o singular é apenas um. O plural é mais de um. Então, eu coloquei aí, para a lista não ficar extensa, alguns casos. Existem outros, não somente do plural, mas também do gênero dos substantivos, mas isso nós vamos trabalhar quando eu estiver passando exercícios, trabalhos, enfim. Temos 2 ou 3 casos principais a respeito da flexão do singular para o plural, nos substantivos. Simplesmente podemos acrescentar um S para indicar que o substantivo passou do singular para o plural. É o caso de carro, moço
Poderia também ser casa, poderia também ser chapéu, e por assim vai. Eu posso ter carros, moços, casas e chapéus. Agora, temos um outro caso em que uma palavra pode terminar com consoante. E boa parte dessas palavras nós não acrescentamos somente o S, nós acrescentamos o ES, como é o caso de professor. Governador também seria um outro exemplo para vocês observarem essa mudança. Professor, professores. Governador, governadores. Tem outro caso para os substantivos terminados em ão. E para esse grupo de substantivos, nós temos a seguinte divisão. Há substantivos terminados em ão que simplesmente você acrescenta o S, como é o caso de irmão, cidadão e cristão. Vão fazer respectivamente irmãos, cidadãos e cristãos. Nós temos também o outro grupo com ão, em que faz ões. Então eu tenho escorpião, escorpiões no plural, coração, corações. E a respeito desse grupo, ele é o mais generalizado na língua portuguesa. Há mais casos de substantivos terminados em ão fazer ões no plural. E o terceiro grupo, relacionado a ão, seria aquele terminado com o plural em ães. Então nós temos aí, eu coloquei alemão, alemães. Nós temos escrivão, escrivães. Existe também as palavras, os substantivos terminados em L. E quando essas palavras têm a última sílaba tônica, o recomendável é apenas tirar o L e colocar o IS. Eu botei bem especificado para vocês verem aí. Vou aumentar um pouquinho para vocês olharem, com mais atenção. Então vocês podem observar que para canal, para anzol, para barril, eu tenho respectivamente canais, anzóis e barris. Aqui na hora eu fiz correndo para passar para o slide, eu esqueci de colocar o acento no anzol, anzóis no caso. Então vocês coloquem aí, se vocês forem copiar essa matéria no caderno, anzóis com acentozinho. Na hora de eu passar para o slide, eu esqueci de colocar o acento agudo no OI, tá? Então me perdoem essa falha, mas a gente faz correndo, tentei fazer o vídeo correndo, então sempre vai passar esses errinhos, mas eu estou corrigindo com vocês aí. No caso dessas palavras que eu falei, canal, anzol e barril, é só trocar o L por IS. Agora, temos um outro caso que nós, além de trocar o L, nós trocamos esse L por EIS. No caso, réptil, répteis, projétil, projéteis. Então eu espero ter ajudado. Eu vou passar alguns exercícios para vocês quando terminar de entrar num outro assunto com vocês, que é a classe de palavras adjetivo. Eu vou falar sobre os adjetivos com vocês na próxima aula. Então, tenham um bom dia, fiquem com Deus, se cuidem, não saiam de casa por qualquer motivo, tá? E até a próxima.